ao senhor Humberto Panzetti para a sua explanação. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde à mesa. Aqui daria quase quórum para uma reunião do Conselho Nacional, né? Acho que estamos aqui representados, conselho esse que infelizmente, como o Arialdo informou, também pela inoperância da Secretaria parou de funcionar. Lógico que é preocupante quando a gente muda um contexto, e aí eu fico à vontade de falar pelos municípios desse país, porque nós temos do lado um deputado que viveu na base o que é a demanda da política pública. Quando o Marcelo, representando os gestores estaduais, diz em que as esferas não se falam entre si, é uma grande verdade. O governo federal não fala com o Estado não fala com o município, e isso provoca um grande problema. Qual o grande problema? Há pouco recurso, gastamos de forma equivocada e gastamos nas mesmas coisas. Um plano se torna necessário para que a gente defina o que é função de cada ente. Lógico que nós temos que fazer um parâmetro, passamos 10 anos fazendo, sendo o olho do furacão, realizando tudo que foi de importante no segmento do esporte. O legado esperado pelo segmento público, aqui eu posso falar pelo setor público, como o Marcelo, como o senhor deputado, era não resultados. Nós queríamos uma mudança de cultura no país, aonde, como se nós pegarmos Coreia, como nós pegarmos Austrália, como nós pegarmos Espanha, que pós desses grandes eventos, houve um aumento real de 0,8 a 1,4 de investimento na área de esporte. Política pública, muitas vezes eu sou repetitivo, dou aula nessa disciplina. Política pública, deputada, se faz com orçamento, né? Política pública sem orçamento é discurso político. E discurso político, qualquer besteira que se fale perante ao esporte acaba funcionando. Esporte é bom para isso, esporte é bom para aquilo. Mas em todos os prefeitos que eu servi, eu sempre disse o seguinte: prefeito, ter compromisso com o esporte é na hora de fazer o orçamento. Porque se eu faço um discurso da importância do esporte e coloco lá, deputado, 0,1, para que ele conhece o problema, eu seja gestor apenas de uma folha de pagamento, que política pública é essa? Política pública só pode existir se nós definirmos o recurso e de que forma nós vamos despender esse recurso. Quando se fala em equipamento, e infelizmente, por não falar dos entes, e eu acho que aí o plano tem que conter isso, falei com o Lindenberg hoje a respeito disso, continuamos hoje o parque de equipamentos esportivos, 50% está totalmente depreciado. Por quê? Porque ainda nos 90% das emendas impositivas são gastas com infraestrutura. E nós continuamos a repassar recursos aos municípios que sequer têm orçamento. Aí vamos lá, pomos a placa, cortamos a fita e deixa de existir. Em um mês roubaram a bacia, roubaram o vaso, roubaram a porta, porque eu não tenho como custear. E aí hoje nós estamos, infelizmente, no país com esses equipamentos totalmente destruídos. Quer dizer, vamos continuar ainda repassando recurso para algo que não vai acontecer? Isso é falta dos entes falarem entre si. Concorda, deputado? A preocupação muitas vezes quando a gente cita na questão orçamentária, e aí eu vou falar pelos municípios, que é lá na base que tudo acontece, né? E não precisa de muito, o descaso foi tão grande que o maior projeto de política pública, aí o Jorge pode falar muito melhor que eu, que existe nesse país, é as aulas de educação física. Esse é um projeto que atinge 32 milhões de brasileiros. E até outro dia estava se pensando em tirar, e aí sim, nas diretrizes, essa é uma garantia em que realmente compromete a situação. E aí, mais uma vez, o Jorge vai poder dizer sobre isso, na luta aí da PL 161 que está parada, para que a gente não só atue na educação física na infância, desde que todos aqui acreditam que é algo transformador, que pode mudar uma sociedade, que pode desenvolver qualidade de vida, que pode desenvolver inclusão social, mas que seja dado por um profissional de educação física.
Não adianta eu propor aula de educação física e acontecer o que acontece hoje, que o professor de matemática vai na quadra e ensina a dançar quadrilha. Não é esse tipo de atividade que nós precisamos para transformar, para desenvolver saúde, para desenvolver qualidade de vida. Acho, né, já se passa 21 anos da obrigação de nós desenvolvermos um plano nacional em que realmente a gente defina o mais importante de tudo, deputado. Trabalharmos excessivamente para que a gente consiga desenvolver uma linha de crédito para custeio. Hoje, voltando ao assunto, 90% das emendas, elas são gastas com equipamento. E aí não temos o que fazer com esses equipamentos. Não é algo totalmente contraditório. Eu queria que o senhor assim, soubesse de alguns números que é importante passar. O país que realizou todos os grandes eventos desse país, né, do mundo. Fizemos Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, Copa do Mundo, Jogos Militares, fizemos aí vários pré-olímpicos. Com tudo isso que nós fizemos, 30% dos municípios brasileiros não têm orçamento para o esporte. E quando falo 30%, é importante os senhores gravarem, 2.000 municípios não têm orçamento para o esporte. Dos 95% desses municípios faltantes, tem menos de 0,5% atrelado à receita. Então nós temos hoje uma grande demanda de gestores municipais que fazem gestão apenas da folha de pagamento. E aí eu pergunto aos senhores, que política pública é essa? Qual deve ser a responsabilidade do ente público, seja ele federal, estadual, municipal? Eu acho que é através de um documento desse, e aí a importância de retomarmos a Casa Civil, né, enviar para cá, e a gente começar a enxergar tudo isso. Eu acho que a questão do esporte de alto rendimento, a importância, os clubes fazendo um trabalho em que deveriam ser feito pelas escolas, e o país hoje ainda bem tem os clubes que assumirem essa responsabilidade, mas vai chegar um momento que nós temos que mudar isso, essa lógica. É sempre um choramingo, né? Quando vem um gestor público, ainda municipal, pior, né? Porque quando o Estado é sempre bonito, mas é isso. Então eu acho, quero parabenizar a deputada, quero parabenizar o senhor, porque se nós não fizermos algo com essa inoperância que tem o país hoje, estamos aí parados, com uma fortuna de recursos parado na lei de incentivo, de incentivo ao esporte, lei que é só para fazer uma transferência do segmento privado para o público, porque não tem reunião, gente. Falta publicação para que vários e vários eventos que estão deixando de acontecer. Bom, é fácil, estava falando com a Ana agora, janeiro e fevereiro, quem tinha e quem dependia de uma publicação, ficou sem, e esse recurso nem público ele vem do segmento privado. Um momento importante para a gente discutir, um momento importante para a gente avaliar as necessidades e nós retomarmos tudo isso, né? Bacana, quero parabenizar sempre o Lindenberg, uma pessoa que realmente tem um compromisso, todo o grupo dele, toda a equipe. Deputado, obrigado pelo tempo. Desculpa se fui cansativo, mas é que, infelizmente, hoje os municípios precisam de um plano em que haja um apontamento de onde nós podemos buscar fontes de recursos para custeio. É isso. Obrigado, boa tarde a todos. Oi, doutor Humberto, eu fui secretário de esporte da capital. O senhor sabe tudo isso? O senhor falou aí como é a choradeira, eu já chorei muito no pé do peito, por recurso, não porque tem uma hora que a lágrima seca, mas é uma realidade. Hoje os gestores, na sua grande maioria, ele tem uma preocupação, pagar a folha, saúde, educação e segurança. Esquece que quando você investe no esporte, você vai economizar na saúde, você vai economizar na segurança pública e vai ganhar muito na educação também. Mas no palanque funciona bem isso, né, Botan? Então, aí a gente fala muito isso. Falta investimento e falta visão, muitas vezes. Falta visão de médio e longo prazo do que é da necessidade de se investir no desporto. E tudo que o Vossa Senhoria colocou aqui hoje, tudo que o Vossa Senhoria colocou para a gente aqui é uma realidade lá na ponta, não tem orçamento. Os municípios que têm secretarias de esporte, muitas vezes o orçamento é só para pagar a folha e o mínimo do custeio. Nós estamos